Ou você está ao vivo? Beleza, o pessoal tá acessando. Oiê, tudo bom? Tudo certo? Como vão vocês? Todo mundo preparado para a live de panetone? Chocotone também, né? Senão a gente não seria brasileiro, senão. Como é que tá a conexão? Tá tudo certinho? O áudio, pessoal? Voltando tudo. Manda um joinha se tiver 100%. Vou trocar essa água aqui só. Estamos esperando aí o pessoal entrar. E aí, já vamos começar, porque hoje tem assunto. Tudo certinho com o áudio e o vídeo que Tudo vai certo, ser. né? Só pesar aqui. Pois é, pessoal, então vamos fazer panetone hoje. Vou ensinar pra vocês tudo que eu sei de panetone. Nesses anos todos fazendo. Já errei tanta coisa nessa vida que eu acho que agora não dá pra errar mais, né, amor? O que tu acha? Estamos sempre aprendendo, né? Mas já com certeza domina bastante coisa, hein? É, sempre tem alguma coisa pra aprender. Isso é verdade. Então, pessoal, eu vou fazer com vocês, a gente vai fazer juntos hoje essa massa do panetone. Só veio pra quem tu envia, amor, porque às vezes envia pra... Vamos fazer essa massa de panetone juntos hoje, uma massa base que você pode usar tanto para panetone quanto para chocotone. Eu vou fazer aqui depois metade panetone e metade chocotone, tá? Eu preciso dizer, em primeiro lugar, que segundo as leis da Itália, a gente não pode chamar esse nosso panetone que estamos fazendo hoje aqui de panetone. Por quê? Porque segundo as leis italianas, eles têm tem uma lei sobre isso, para vocês verem quão sério é esse negócio. Eles dão uma lista dos ingredientes que tem que ter, que é esses que a gente vai usar aqui, né? Farinha, açúcar, raspas, né? Rum, manteiga e trigo. Não pode, e aí as gotas, né? Ou no caso não as gotas de chocolate, porque a gota de chocolate é coisa nossa aqui do Brasil, né? Lá eles não fazem chocotone, eles fazem só o panetone com as frutas cristalizadas, né? Só que a questão é que eles fazem com levain, né? Ou com a massa madre, no caso da Itália, massa madre, no caso da França, levain. E não pode ser feito com fermento biológico ou verdadeiro italiano, né? Lá na Itália, para ser chamado de panetone, ele tem que ser feito com a massa madre, tá? Mas como a gente aqui, né, gosta de dar um jeito em tudo... Não fica ruim com o fermento biológico, fica muito bom. A diferença é que ele não tem tanta durabilidade. Com o levain ele dura até, a massa madre, né, dura até 4, 6 meses, né? Só que eu também não tenho experiência com o levain, né? Eu não posso ensinar umas coisas aqui pra vocês que eu não tenho experiência, eu não sei lidar com o levain ainda. Ainda vamos chegar lá. Então eu vou ensinar pra vocês como eu tenho feito durante esses anos com fermento biológico fresco, tá? O pessoal já comentou que hoje vai ver a espátula do Mickey. Hoje não vai ver a espátula do Mickey. Hoje talvez. Só se tu mostrar, então. Vamos ver se eu vou usar o objeto do Mickey. Ansiosos pela aula. Então, pessoal, assim, ó. Hoje eu vou ter que explicar já agora também que pode ser que passe de 1 hora. Na verdade, eu tenho certeza que vai passar de 1 hora, tá? Porque tem muito tempo tem vários tempos de descanso pra nossa massa, né? Pra ela crescer, né? O fermento agir e ela dobrar de volume pelo menos 3 vezes. Então, por isso que a gente vai levar mais de 1 hora hoje, tá? Aí eu pensei assim, ó, eu iria fazer hoje e amanhã a aula, tá? Mas eu tava organizando meus passos aqui e eu acredito que eu consigo terminar hoje, porque até eu já sei um hoje de tarde, eu poderia usar esse pra decorar pra mostrar pra vocês, tá? Pra gente não precisar daí voltar aqui amanhã. Aí eu conseguiria fazer tudo
hoje, mas passando de 1 hora, tá? Não tem problema pra vocês, pode ser assim, que daí a gente não faz a live de amanhã e faz tudo hoje. Aí também facilita pra quem, né? Às vezes amanhã tem algum outro compromisso, não pode e tal. A parte E aí eu iria deixar a live salva até amanhã, tá? Por 24 horas, nesse caso. Vai ter receita escrita? Eu não consegui entrar no grupo. Vai ter do Telegram. Entra lá pelo link da minha bio, tá? Lá tem um link pro Telegram, mas vai ter receita escrita também. Tanto no feed, né? Quanto no Telegram. Mas no Telegram fica depois, né? Pra sempre. No feed depois cai fora, porque o IGTV daí eu iria tirar também. Pode ser assim pra vocês? Dá um joinha aí pra mim, pra eu saber, tá? Dessa forma, faríamos tudo hoje. E aí eu mostro ainda alguns passos que ficaram, né, em aberto no Stories depois. Mas a princípio a gente consegue terminar tudo hoje, tá bom? Pode ser? Joinha. Tem joinha? E aí eu iria deixar salvo até amanhã. E é muito importante, peguem, eu vou dar um tempinho agora, vocês vão lá, corre, pega papel e caneta, porque tem vários passos, várias dicas, várias técnicas que eu tô passando aqui que influencia muito, né, e que eu aprendi na marra, né, em relação ao panetone, que pra vocês não errarem, né, pra vocês realmente escreverem os passos certinho pra depois não perder fornada, né, de panetone porque esqueceu alguma questão, tá? Então o panetone tem vários detalhezinhos que eu vou falar aqui pra vocês, mas tem que anotar tudinho, senão depois esquece, tá? Eu esqueço rapidinho. E aí assim, ó, como a gente vai ter alguns tempos de descanso, vocês vão colocando as dúvidas aí. O Renan não vai ler já, ele vai esperar pra ler durante o tempo do descanso, né? Aí a gente consegue conversar melhor, pode ser? Aí tu ia perguntar uma coisa? Isso, mas já vai comentando, né? Só reforçando o pessoal, então vai ficar 24 horas depois no IGTV, né? Que daí eu vou fazer tudo hoje, não iria fazer a live hoje e amanhã, iria fazer tudo hoje, tá? Daí a gente vai passar de 1 hora, a gente vai ter que encerrar a live, mas a gente volta já logo depois, hoje, né? E pra terminar, tá? Então, pessoal, primeiro, o que nós precisamos fazer? A esponja, tá? A esponja, para quem não estava na aula de fermentação, na verdade essa aula tá lá no IGTV, dá uma olhadinha, tá? Aula de fermentação de massas fermentadas, onde eu explico sobre isso. O panetone, ele é um pão doce, né, de Milão, da Itália, e lá eles levam muito a sério, como eu falei, eles têm legislação que rege a fabricação do panetone, né? E aqui no Brasil se popularizou muito, né? E a gente botou o chocolate, que virou o chocotone, né? Mas normalmente eles usam frutas cristalizadas. Eu não uso frutas cristalizadas no meu, eu uso outro tipo que eu vou falar depois, tá? Mas primeiro a gente precisa fazer uma esponja. Por que a gente precisa fazer uma esponja? Com fermento biológico fresco eu uso. Dá para usar o seco também? Dá, mas o fresco deixa um sabor melhor na massa, tá? E tem uma fermentação um pouco mais lenta. A esponja a gente precisa fazer primeiro em massas que são ricas em açúcar e gordura e alguma carga, tá? Carga seriam as gotas ou ali, né, as frutinhas. Isso daqui, a esponja, ela já cria uma força nessa massa, tá? Isso ajuda para a massa depois crescer melhor, né? Como é uma massa muito rica em gordura e açúcar, esses dois ingredientes, eles são responsáveis por quebrar um pouquinho, na verdade enfraquecer um pouquinho a rede de glúten, tá? Por isso que a gente precisa fazer esponja em alguns produtos que tem esse tipo de ingrediente. A gente não precisa fazer em pão, porque pão não tem tanta gordura e tanto açúcar, né? Só um pouquinho, tá? Então é por isso que a gente precisa fazer esponja. Farinha. A farinha melhor, lógico, que é aquela com a alta proteína, né? Alta quantidade de proteína, né? Que vai desenvolver mais redes de glúten, redes também mais fortes, tá? Mas eu sempre usei a farinha tipo 1, tá? Aqui eu tô usando até a Anaconda, eu gosto muito da Anaconda. Tipo 1 é aquela que você vai encontrar no mercado. Rosa Branca, Anaconda, Nordeste, Dona Benta, tá? Tipo 1. E normalmente elas têm 10% de proteína, tá? Que é o que influencia aí na formação das redes do glúten, tá?
Mas se você quiser fazer com uma farinha especial, também pode fazer, né? Tipo 00, né? Que são essas especiais para panificação, tá? Mas aí a minha experiência sempre foi com a tipo 1, que é o que eu tô explicando aqui pra vocês hoje, ok? Então aqui eu tenho água. Agora vem a questão da água. Nós estamos com 26 graus aqui, antes de começar tudo, né? Por isso é o mise en place, né? A gente organiza as coisas, começa a pensar, analisar o que a gente precisa fazer. Em relação à temperatura, aqui em Joinville hoje estão 26 graus. Estamos quase morrendo aqui, né, amor? De calor. Hoje chegou a 34. Então, uma temperatura que o fermento se desenvolve muito bem é 27 graus. Então, né, 26, 27 graus, como tá aqui agora, ele vai desenvolver muito bem, muito rápido. Se estiver um dia muito quente na sua cidade, inclusive na sua cozinha, a água que você vai colocar vai ser já na esponja gelada. Depois a segunda parte da água que a gente vai colocar também gelada. Porque a gente precisa manter o controle, a gente precisa controlar e manter a temperatura dessa massa aqui, porque ela vai ficar sovando por um tempo, por causa, né, que a gente precisa que forme o glúten, o ponto de véu, aquilo tudo mais. E se a água já estiver morna, né, ou até em temperatura ambiente, que no caso aqui tá 20, vamos ver nossa água aqui, 26, que é a temperatura do meu ambiente, vai esquentar muito essa massa, corre o risco de queimar o seu fermento, não tem mais o que fazer. Passou de 40 graus, já queimou o fermento, tá? 40, 44, queima o fermento, perde tudo. Acredite em mim, porque eu já perdi. Fiquei, botei na cera e ela esquentou muito, tá? Então, se tiver muito quente, você já põe água gelada já na esponja, tá? E depois também. Se você mora num lugar muito frio, aí você aquece um pouco a água, põe ela morninha, tá? Aqui eu não vou fazer gelada porque eu quero que ela acelere um pouquinho, por causa do nosso tempo, né? Mas eu teria que fazer já gelada, ok? Então, ó, água, fermento... Só reforçando o pessoal que tá entrando agora, né? Pode ir colocando as perguntas certinho, que daí no momento ali que vai deixar a massa crescer. Daí eu vou vir pra responder as perguntas, eu tá? vou ler todas aqui, daí a gente vai responder. Depois vai ler. Sempre água e o fermento no fundo. Por quê? Porque se eu botar o trigo no fundo, às vezes o batedor não alcança. Então sempre quando a gente põe líquido, ele primeiro, tá? E o seco por cima. Só tem aqui água, fermento biológico fresco e trigo, tá? Se você for usar o fermento biológico seco instantâneo, você vai usar 3 vezes menos a quantidade do fermento biológico fresco da receita, tá? Divide por 3 e aí usa o de bolinhas, né? E aí eu vou sovar bem pouquinho, não vou precisar ficar sovando muito, só quero Vou lendo umas perguntinhas. Só para essa pergunta, né? Se não encontra fermento fresco, pode usar o seco? Já respondeu ali, né? Pergunta se a anaconda premium é boa, farinha de trigo. É uma farinha um pouco mais selecionada, mas tem 10% de proteína igual. Isso. O pessoal não entendeu, só uma pergunta aqui, água é ambiente, gelado ou morna? Não ficou bem claro. Sovei um pouco, tá? Misturei, agora eu vou tirar ele aqui. Eu vou tirar essa mistura, essa esponja e vou deixar ela quase dobrar de volume, tá? Ela vai criar um pouquinho as bolhas, tá? O fermento vai se alimentar do açúcar que contém o trigo, né? Do amido. E aí ele já vai crescer um pouquinho. Eu vou botar até um pouquinho dentro do meu forno aqui, pra ficar bem quentinho. Ele nem tá ligado nem nada, vou ligar só a luz. Quanto de fermento seco, depois você vai botar na receita certinho, né? Fermento seco é 3 vezes menos a quantidade do fermento fresco, tá? Sempre, se tiver opção,
de usar o Frescus e o fresco, tá? Ele é um pouco mais lento a fermentação, quer dizer que não tem tanta concentração ali desse fermento, né? Então não vai ter tanto fermento assim na sua massa. E ele não deixa um gosto residual tão forte também no nosso panetone, tá? Esse aqui, ó. Esse é um tablete bem grandão que eu comprei. Mas tem só respondendo que as quantidades vão estar no Telegram depois, né? Dá uma conferida lá. A Anaconda tem 5 de proteína. Não, a Anaconda tem 10% de proteína. 10%, Você tem que dividir, tem que olhar atrás da embalagem, tá? Você tem que dividir o peso, eu tenho que olhar depois certinho pra falar pra vocês. Mas tem que fazer ela não tá escrito na embalagem. Na embalagem, você tem que pegar e fazer uma conta. Ela não tá escrito lá, aqui tem 5%, aqui tem 10%. Tá? É um pouco confuso isso. A gente tem que, naquela tabela, né, nutricional, a gente tem que pegar um peso e dividir por outro. Eu só não sei dizer agora exatamente. Eu tenho, acho, um pacote aqui, vamos ver. Onde que tu compra aqui em Joinville, Paty? Acho que é... O quê? Esse do aqui? fermento, É no mercado. Mauripan, tem da Fleischmann, né? Quanto que em Ilhéus eu não encontro fermento fresco, né? Mas varia de lugar para lugar, né? E aí você vai pegar, para usar o fermento seco, você vai pegar o fermento biológico fresco da receita e dividir por 3. Por exemplo, na minha receita eu peço 50 gramas de fermento biológico fresco, divido por 3 e essa é a quantidade de fermento biológico seco que eu vou usar. 50 por 3, quanto é que dá aí, amorito? Que é 50 por 3, rapidinho. Dá 15, 16 200. 50 por 5 é 10, né? Isso. Ó, você vai dividir a quantidade, tá? A porção, tem aqui no pacotinho, tá vendo? A porção de 50 gramas, né? Que vem aqui selecionada. E vai dividir pela quantidade de proteínas, que é 5, tá? Contrário. 50 por 5. Tu quer dividir, quer saber quanto tem de percentual? 50 por 5 não é 10? Sim. Então, é 10% de proteína. Então, isso mesmo. É a porção que vem, 50 gramas, dividido pela proteína, tá? Que é 5. Isso aqui vai dar 10, que é 10%, que é a proteína que tem dentro desse tipo de farinha tipo 1, tá? Ó, farinha de trigo tipo 1. E aqui do lado a gente confunde com essas porcentagens aqui, ó, 9% de valor energético, 12, 7, não é isso, tá? Isso daqui é outra coisa, outros valores das porcentagens, é essa daqui, a porção dividido pela quantidade de proteínas é o tanto que tem de porcento de proteína dentro de do pacote, tá? Ele não fala, você sempre tem que fazer essa conta, tá? 10% isso aqui, aí você vai olhar no pacotinho do seu, quantidade aqui da porção dividido pela quantidade de gramas ali de proteína, não olha a porcentagem. Diga outra pergunta. Avançando, eu vou marcando aqui pra... Então, falando, pessoal. Não, vai perguntando, que eu tenho que esperar ele dar uma aquecidinha lá. Vamos lá. Só tu ia falar da água ali rapidinho, né? Água ambiente gelado ou morno, ficou bem claro. A água ambiente gelada ou morna depende da temperatura que está aí na sua cidade, tá? Se tiver uma temperatura entre ambiente, que a gente diz, né? 18 e 20 graus, você vai usar água também em temperatura ambiente, 18 e 20 graus. Se tiver muito quente na sua cidade, que nem aqui, que tá 20... Hoje tava, né? Chegou a 34 no meio da tarde. Aí você vai botar água gelada, porque senão essa massa vai esquentar muito, tá? Aí você põe a água gelada desde o início. São 2 partes de água que a gente põe. E se na sua cidade é muito frio, você mora fora do Brasil ou tá fazendo panetone no inverno, que no caso aqui é difícil ser muito frio em dezembro, né? Aí você coloca água morna, tá? Água morna também aí você vai esquentar ali uns 20 graus. Tá? A Flávia Barreto perguntou a Paty, você conhece a farinha Venturelli? O pessoal falou que é muito boa. Venturelli falaram que é muito boa, já Isso. Aqui não tem. Aqui tem Anaconda, Rosa Branca e Nordeste, e Orquídea. O pessoal da Memons Kicks aqui, o tempo de fermentação interfere na maciez final do panetone? Na maciez, no final, não. O que interfere é
sim, tá? Então, falei errado, tá? Interfere sim, o tempo de fermentar, esse agora não, esse primeiro, né, que a gente tá colocando ali, mas o tempo de fermentação, depois fermentação mais longa, né, que se fala, não tô falando de levain, tá? Eu tô falando aqui usando o fermento biológico. Ele desenvolve um sabor melhor na massa, deixa ele um pouquinho mais macio, sim, mas não é uma coisa assim, né, mas o que vai interferir principalmente é o ponto de véu. O Brownie S10 comentou em Joinville, tem sim, tem no Condro. Aí, Pode ser ó, da no Aventurelli aí também só. Pode ser, então. Eu nunca... Fica a dica. Aqui onde eu compro não tem. Dizem que a rosa branca é muito bom também pra quem faz pães e tudo mais, né? Então... Vou deixar ela um pouco de fora. Outra perguntinha lá, quanto que rende essa receita? Quantos panetones aí? Então, eu tô fazendo uma menorzinha aqui, tá? Que vai render 2 panetones de 250. Mas a receita que eu vou passar pra vocês, ela já começa, pra vocês verem, ó. Tá vendo que ela já começa a criar as bolhas? Ó lá. Estão vendo lá dentro? Tá? Ele criou já essas bolhas, eu até devia deixar um pouquinho mais, mas eu já vou fazer. Criou essas bolhas, ele não chega a dobrar, né, de tamanho. Ele já cria como tá muito quente, ele é muito rápido a fermentação, olha ali, ó. Ele já criou essas bolhas, né, onde o fermento já tá se alimentando ali do açúcar, já tá bom, tá? E aí a gente volta aqui pra nossa gancho, tá? Pode fazer todos os processos na mão? Pode, mas assim, né, vamos levar um tempo mais. Mas dá pra fazer. Esse raspador aqui, eu não sei também onde tem pra comprar. Esse aqui eu trouxe lá da escola, eles me deram lá onde eu estudei. Então, eu não sei dizer exatamente, tá? Aqui eu tenho agora gemas, manteiga, também amolecida, tá? Rum e glucose de milho. Gemas, né, pra qual que é a palavra agora? Emulsificante. Não, é emulsificante nesse caso. Pra juntar tudo, tá? Por isso que a gema, né, com gordura traz essa maciez pra juntar todos os ingredientes também da receita, né, com seu poder emulsificante. A gordura, né, da manteiga, né, e o sabor também a gente precisa para nossa massa. Glucose aqui principalmente para preservar ela um pouquinho mais de tempo, tá? Por isso que a gente usa glucose, pode usar mel também nesse caso. E rum, pode usar o rum que você quiser. É a mesma massa para panetone salgado? Eu acredito que seja outra massa, mas eu nunca fiz panetone salgado, tá? Só faço o legume. Tu comentou quanto que rende uma receita aí? Acabei... Falei, mas eu parei no meio do caminho. Depois eu vou falar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês as forminhas. Beleza. Aí eu vou botando aos pouquinhos, tá? Manteiga, ó. A minha espátula do Mickey. Só o pessoal que perdeu o começo, né? Então os ingredientes, que as medidas, tudo vai estar ali no Telegram depois, né? Agora é um monte de preparo e a live também vai ficar salvo por 24 horas, né? Pra quem perdeu, a gente pode ver depois. A gente não vai fazer, tá? A gente vai terminar tudo hoje. Pessoal, a Brownie S10 que troca a mesma quantidade de glucose por mel? Isso. Então, ó, botei os líquidos primeiro, tá? Ao invés de rum, pode ser whisky? Pode mudar, mas normalmente a receita original pede rum, tá? Muda um pouquinho o sabor, vai de cada um também, né? Do gosto. Sabor, Ó, misturou, aí eu vou adicionar. Aqui eu tenho trigo, mais trigo, tá? Açúcar refinado, sal. O sal fortalece o glúten, tá? Porque a gente tá usando bastante gordura e açúcar, então a gente precisa de algum outro ingrediente pra, né, ajudar.
natural. Da casca do limão e da laranja, principalmente, é que vai trazer o sabor do panetone. É bem suave, mas vai trazer. Eu estou usando laranja Bahia. Escolhe aquela laranja que tem mais potência de sabor, tá? Paty, qual a função do leite em pó? O leite em pó é sabor também, proteína, né? O leite sempre vai ter proteína, que vai ajudar em estrutura, né? E tudo mais. E gordura um pouco também, né? Mas ele tem bem pouca gordura. Então é mais sabor e a proteína que a gente está precisando do leite em pó aqui, tá? Pode só repetir rapidinho que tu tá colocando agora, querida? Só repetir o que tu colocou agora, hein? Eu botei açúcar, mais trigo, todos os secos, sal, leite em pó e as raspas da laranja e do limão. Laranja Bahia, tu comentou, laranja né? Bahia, limão Tahiti tô usando. Pode usar o siciliano também. O pessoal perguntando se pode, a Hanna aqui, pode ser laranja pera? Pode ser, acho que qualquer um, né? Mas depende. Pode ser qualquer uma, mas vai mudar o sabor, vai né? mudar o sabor e A Bahia é mais potência presente. do sabor, dependendo da laranja que você vai trazer. A essência essa artificial que a gente normalmente vê por ali, ela é tipo de laranja, sabe? Eles pegam pra imitar bem a de laranja, a essência de laranja. Por isso que a gente tá usando as raspas aqui, né? E limão, melhor usar É o siciliano. Pode usar qualquer Tahiti? um, eu tô usando o Tahiti, mas pode usar o siciliano, que é muito bom também. Ó, então eu deixo ela agora sovar um pouco. 25 minutos pelo menos, tá? Pra gente conseguir o ponto de véu. Eu ainda tenho um pouco de água pra acrescentar. Ela começa a absorver a água e começa a ficar meio seca, começa a bater. Aí a gente adiciona mais água, tá? Mas assim, a água, eu vou dar uma quantidade pra vocês, mas tudo vai depender do tipo de trigo que vocês têm, tá? Pode ser que seja depois um trigo que vai pedir mais água. Vocês vão ter que aprender a olhar essa massa, tá? Nem muito molhadona, nem muito seca. Fechou. Quer fazer um resumo rápido pro pessoal que entrou depois e tal? Só pedir o que foi colocado, talvez. Vou falar. Eu vou falar, deixa primeiro sovar aqui. Uma perguntinha rápida aqui. Essa batedeira aqui, ó, eu tô fazendo meia receita, tá? Ela aguenta uma receita inteira, ela apanha um pouco, tá? Ela começa a dançar, tu tem que segurar ela, mas ela aguenta uma receita toda. Eu tô fazendo meia, tá? Que vai dar 2 panetones de 250, tá? Deve deixar as raspas secarem ou pode raspar e colocar direto? Não, é melhor botar na hora, ela mantém melhor o sabor. Só dúvida, vai bater 25 minutos agora? É isso, né? 25 minutos, tá? No mínimo, vai até chegar ao ponto de véu. Eu vou ensinar vocês ali qual é. Mas, pelo menos uns 25 minutos ela vai ficar sovando, tá? Isso que vai garantir a maciez, principalmente do nosso panetone. E quando ela alcança o ponto de véu, quer dizer que o glúten ele se desenvolveu já por completo, né? Ele está totalmente desenvolvido, que é o que ajuda ali na nossa estrutura, maciez e tudo mais, tá? Daqui a pouco faz um resumo então, né? Já vou fazer. Pergunta da Silvana, só não entendi. Posso deixar batendo mais de 5 minutos? Não sei se quer dizer mais 5 minutos depois de 25. Porque, gente, Sim, até você alcançar o ponto de véu. tem que ser pelo menos 25, né? Pelo Se menos precisar um pouco 25. mais, aí depois tem que deixar. Vou adicionar um pouquinho da água agora, tá? Tem que cuidar porque ele espirra muito. Deixar ela absorver e vamos ver. Talvez nem vá toda a água. Perguntinha na Paty ali, ó. Pode usar a máquina de pão para esta parte? Pode. A máquina de fazer pão. A máquina de pão, nesse tem que ver a programação ali, né, certinho, mas acho que tem uma que fica batendo também. Tem uma função Especial, né? Perguntinha da Cláudia Salomé. Pode colocar glicerina bidestilada? Eu já vi sobre isso.
industrializado, acaba eu tirando não a vou naturalidade. ensinar, eu não vou ensinar algo que daí algo assim, porque não é a minha linha, né? Mas eu já ouvi falar disso aí também. Mas a gente está fazendo produto artesanal, né? Ingredientes mais naturais e tudo mais. Então por isso eu não indico e não uso, tá? Nem sei quanto que tem que colocar. Vou deixar agora, vou botar ela lá pra trás, tá? E vou deixar ela sovando aqui, ó. Perguntinha da Nathalie. E a batedeira de garfo dá certo de fazer? Batedeira de garfo? Qual que seria a batedeira de garfo, talvez? Pois é. Tem alguma outra pergunta aí, que senão eu vou resumir o que a gente fez. A Valéria perguntou: eu uso essência? Não. Natural, não né? precisa Das de próprias essência, porque a frutas. gente tá botando a raspa do limão e da laranja, né? Então não vai precisar. Com certeza. Ó, é legal um termômetro também pra gente controlar a temperatura sempre dela, tá? Deixar ali entre 26 até 28, 27, 28, né? 29. Não deixar passar muito, não esquentar muito, porque isso prejudica o glúten também, tá? Não só o fermento, o glúten também. Aqui a Paty respondeu, acho que é frente àquela batedeira de garfo. É aquela com 2 pinos. Ó, 27. Não é aquela que a mãe tem lá, que é antiga, ali, com 2 pinos? Ah, eu acho que ela vai apanhar muito, hein? Aí eu faria na mão. Depende da quantidade, talvez. Aí sova na mão. Perguntinha da Silvana: qual a validade com recheio? Depende do tipo de recheio. Eu até quer perguntar qual recheio o pessoal gosta, o que eles fazem na região. Que fazem trufado, né? Com bastante coisa. Ou só por cima. Assim, ó, eu vou ensinar hoje pra vocês a massa tradicional sem recheio. Eu vou dar uma dica de como eu tava fazendo, como eu fiz no último ano, que agradou muito os meus clientes, que não era esse recheado, tá? Nenhum problema com recheado. Se o seu cliente gosta, o trufado, o brigadeiro, o ganache, você faz, né, o que você quer e o que o seu cliente gosta. Eu já não tava gostando mais e nem os meus clientes, tá? Esse recheado. O trufado, né? Trufado, acabava ficando muito recheio, as pessoas me falavam, é muito recheio e tal, Então eu fazia metade brownie e metade massa de chocotone, tá? Eu botava a massa de brownie crua embaixo, né, na forminha, eu vou mostrar depois pra vocês, eu botava aqui, ó. Brownie, a massa de brownie crua, deixava gelar bem, pra botar a massa de panetone em cima, deixava crescer e assava. Ele assava, né, com metade metade não, ficava um pouquinho mais baixo. Da massa era brownie, né? Então ficava muito bom, ficava, né, úmido, ficava com gosto de chocolate, não era assim, esse recheado. Então era uma ideia diferente, né, que eu ofereci, principalmente no ano passado, e as pessoas gostaram muito, tá? Mas teve uma pergunta, da validade recheada. Então vai variar muito, né? Porque depende do recheio que você vai usar, depende se é muito quente na sua região ou não. Se vocês não viram a live da validade, dá uma olhadinha, que eu falo lá no meu IGTV, que é a nutricionista Emanuele, né? Que é a minha prima também. Ela explica muito certinho sobre isso, que a gente não tem exatamente como, e nem a Anvisa tem como estipular a validade desses produtos, tá? Porque depende como cada pessoa manipula, com que tipo de recheio tá fazendo, né? Então, assim, mas sempre lembra, quanto mais umidade, quanto mais essa questão é realmente do recheio, né? Que é mais úmido, menos tempo de validade, tá? Perguntinha da Dani: dá para sovar na mão então, né? Dá pra sovar na mão. Fizemos alguns já, né? Melequento, Não né? tem foto da época, chama isso. Fizemos, né, na mão, Ó, né? fica bom também, né, mas... É verdade, a máquina é sempre, né? Dá pra fazer a mão, é um pouco melequento, mas dá pra fazer. A Paty comentou aqui que não gosta muito com recheio também, né? Então tem que ver o que os clientes vocês querem, né? Mas eu não vou ensinar com recheio aqui, porque já não é mais uma linha assim que eu sigo, tá? Da La Paille Doceria aqui: posso acrescentar chocolate e deixar a massa escura de chocolate? Pode. Adiciona, no caso, as gotinhas, né? Adiciona já, ó. Eu tenho essas aqui. Pode colocar já, né? E aí ela vai derretendo no meio. Também bom também. A chefe preta aqui, ó: eu prefiro sem recheio, também comentou. Cristiane: se eu não tiver batedeira,
Vai ter que fazer na onda, né? Ou na máquina do pão. Isso. Nemas Cakes. Ano passado fiz com brownie divino. Só que não é o brownie Tony, aquele que faz o brownie inteiro em formato de panetone. Não é isso, tá? É a massa de brownie embaixo e a massa de panetone em cima, de chocotone no caso em cima, tá? Eu assava os dois juntos. Inclusive daquela foto que tem lá no meu feed, é isso aí. Pessoal da Brownie S10, gostou da ideia do brownie? Perguntou se pode compartilhar a receita depois. Eu vou compartilhar do brownie, eu não trouxe aqui. Vocês podem usar a de brownie que vocês tiverem em casa também, né? A receita de vocês, mas eu posso compartilhar a minha. Só que vai ter que ser amanhã, tá? Porque porque eu não tenho aqui, eu não trouxe aqui a minha receita. Isso. Silvana me perguntou, ensina como é que faz, Paty. O pessoal tá curioso. Esse aí é... Aí perguntinha, a Rosane Guedes aqui, mas aí não corre o risco do brownie passar do ponto na hora de assar? Não, porque a massa protege. A massa protege e a forminha também. Confia em mim que eu fiz, ó. Perguntinha da Valéria, chocotone é panetone? O início é igual? Você até perguntar se o início é a mesma base, tá? Eu vou só colocar as frutas ou o chocolate, ó. As frutas estão aqui macerando no rumo. Depois, perguntinha eu separo a massa em dois, que é a mesma massa. Numa eu coloco esse e numa esse daqui. Perguntinha, o chocolate seria o forneável? Eu uso forneável, tá? Pode usar também as gotas do pacote, né? Que vocês tiverem também, tá? O pessoal perguntando as sugestões aqui, brownie com chocotone e para panetone, qual combinação? Fica a sugestão para vocês. Então, o recheio que eu faço nem precisa de, no caso as frutas que eu coloco, né, nem precisa de recheio, nem precisa de nada, ele é tão gostoso que ele fica. Eu uso cereja, damasco, nozes, castanha e eu ainda boto elas no rum, para macerar no rum, né? Então elas ficam com gostinho, ó. Nem precisa de recheio. A Dani pôs, a gente quer a sua receita, então assim, ó, tem um monte de brownie, mas que a tua... Ó. Tem que mandar depois lá pra eles, né? Vamos parar aqui e vamos dar uma olhada como é que Só tá. pedir, olha, mas Paty, quanto tempo de forno panetone? Calma, pessoal, nós vamos chegar lá ainda. Mas esse aqui, em média, de 250 gramas, 20, 25. Tá vendo, ó? Ela ainda tá cheia de gruminhos, ó. Ela não tá, é uma massa lisa, né? Estão vendo ali dentro? Então a gente vai continuar sovando, tá? Ela já começa a ficar mais mole assim, mas isso não é problema, tá? É assim mesmo. Tu respondeu ali quanto tempo de forno, Lore? Eu ainda vou falar, mas esse tamanho que eu vou fazer é entre 20 e 25. Eu vou botar mais um pouquinho d'água, tá? Pessoal, faz uma live de brownie, Paty. Eu já fiz? Tá no histórico? Não. Tem que fazer outra. Salva. No chocotone também coloca as raspas de limão e laranja? Põe porque ele que vai dar aquele gostinho do panetone que a gente precisa. O original, eu peguei essa receita eu já tenho há 5 anos, tá? Porque eu sempre fui fazendo adaptações. A primeira pedia margarina, pedia essência, pedia corante. Eu tirei tudo isso e eu adaptei conforme a legislação italiana, vamos dizer assim, né? Porque eles pedem uns ingredientes e outros eles dizem que não pode ter, tá? E o original, ele vai essas raspas, né, de laranja principalmente, que é o que dá o gosto. E aí a indústria fez o quê? Em vez de dizer que você pode botar raspa de laranja, fez a essência para você comprar a essência, que é também de laranja, né? Que lembra muito a essência de laranja. Então, é por causa disso, tá? Mas é importante ter as raspas, mas o que também dá, e o principal que dá o sabor do panetone é a fermentação longa, tá? Eles fazem com o levain, com o fermento natural. Eu não, porque eu não sei trabalhar com o levain para ensinar para vocês, tá? É isso, a fermentação longa, que vai dar esse sabor, vai desenvolver também esse sabor no panetone deles, tá? E aí a gente aqui
põe fermento instantâneo para crescer logo e põe essência para dar o sabor, mas não é isso, tá? É a fermentação longa e as raspas que dão o sabor. Quais são as frutas que você usa no panetone, acha? Eu uso damasco, cereja, nozes ou castanhas, mas você pode fazer o mix que você quiser. Pode usar uva passa branca. Eu só não uso frutas cristalizadas porque eu acho que o gosto é muito ruim. Mas pode usar frutas que você quiser. Pode usar o calibô na massa, o meio amargo? As gotas? Pode usar o chocolate que você quiser. A Rosane Guedes, que eu comprei gota forneável da Cical, mas ela por algum motivo desapareceu na massa. Alguma sugestão? Fez o quê? Desapreciou? Desapareceu. Não sei se Talvez é porque o panetone você fica muito botou fraco. no meio do batimento. Eu só ponho bem no final, ó. Elas estão aqui, eu não coloquei ainda. Você tua é da tá? Cical? O meu é um Cical também. Talvez porque também é meio pequenininho, mas na minha massa não desapareceu não, eu sinto bem. Talvez põe umas gotas maior. O que deixa o panetone molhadinho? Pergunte para Pitucci, cidadão. É a fermentação longa, né? É a gordura. É a fermentação longa, quando eu digo feita com levain, tá? Que é como eles fazem lá. A indústria, Balduco, Visconti, eles colocam um monte de ingredientes químicos, né? Inclusive a glicerina destilada, sei lá o que, emulsificante, tá? Eles enfiam tudo isso no panetone para durar o tempo, né, que dura lá na prateleira do mercado, pra gente comer e ainda tá úmido, tá? Mas aqui no Brasil, o que deixa o panetone úmido de indústria são esses produtos químicos e conservantes e melhorador de farinha e não sei o que lá tudo, tá? O nosso, ele é um produto artesanal que nós estamos fazendo aqui. Ele vai ficar úmido em até 3, 4 dias. Depois disso ele vai secar, não tem como. É um produto artesanal, né? A gente não tá botando um monte de químico aqui dentro. E a gente também não tá fazendo com o levain, né? O levain também deixa úmido por mais tempo, tá? É por causa disso. Hanno, Agora começa a andar. qual rum você usa, Paty? Eu uso rum Carta Blanca. Carta Blanca é o prata, eu acho. A marca é aquele Montila, Montila. mas pode ser qualquer rum ali, acho que. Pode ser pessoal. qualquer rum que você tiver. Cereja em calda? Cereja em calda. Perguntei da Paty que chocolate forneável existe? Eu também faço pergunta, não sabia que existia isso aí. Existe. É um chocolate. Peraí. Só um pouquinho. É um chocolate que ele não queima tão fácil no forno, tá? Porque o forno vai alcançar uma temperatura mais elevada. Normalmente ele é gotinhas assim, ó, gotas forneadas assim tal. Só que melhor ainda, gente, é colocar chocolate puro mesmo, tá? Chocolate puro, gotinhas, né, da Cical, Calibô, qual você quiser. Pode colocar que não tem problema nenhum. Ele vai ficar no meio da massa, ele vai derreter junto, então. Mas esse aqui também derrete, esse que eu tô usando, tá? Especial e doces finos aqui, ó. Tô nem acreditando que tô ficando com vontade de fazer panetone. Vai que não vai se arrepender. Isso aí fica top, né? Não vai se arrepender. Depois eu vou deixar ele crescer. Aí eu vou fazer o ganache, da ganache juntos pra decorar. Tem vários passos, né? Dá tempo de fazer um resumão rapidinho? Dá tempo. Quanto tempo ali? 10 minutos. Rapidinho. Ó, Numa paulada. numa forma. Primeiro eu fiz a esponja, tá? Com fermento biológico fresco, água e trigo. Sovei um pouquinho, nem deu 2 minutinhos na batedeira, só misturei, deixei ele crescer um pouquinho, tá? Deixei até ele criar umas bolhas, né? Ele não chega a dobrar de volume, ele cresce um pouquinho, cria ali passa a colher, ele cria umas bolhas, já tá bom. Aí eu adicionei manteiga, gemas, rum, glucose de milho, sovei mais um pouquinho, tudo na batedeira, tá? Daí eu adicionei depois os secos, trigo, sal, açúcar, as raspas e o leite em pó, tá? E agora
ele está sovando por pelo menos 25 minutos e eu adicionei água, tá? Água em 2 ou 3 partes, porque ele vai sugando a água, você vai ver que ele começa a se rebater numa bola inteira, né, nas paredes da batedeira, daí você adiciona mais água. Essa quantidade de água que eu vou passar para vocês, que eu coloco depois, eu estou usando para farinha de trigo Anaconda, tá? Às vezes para farinha de trigo que você tiver aí vai precisar de um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas eu vou mostrar o ponto ali para vocês dessa massa. Ela fica pegajosa, tá? Ela gruda na mão. E aí tô sovando 25 minutos, depois a gente vai deixar descansar de novo. Manter o controle de temperatura também. Ó, ela tá 27 graus, 26,8, tá? A Jéssica... Não deixar subir muito, isso é mais de 30, porque isso influencia nas redes do glúten negativamente, ok? A Jéssica B só comentou ali, eu faço com o chocolate Hershey's. Qual? Hershey's. Tem umas gotinhas, eu acho, Hershey's, né? Pode ser o chocolate que vocês querem, isso aí, ó, é conforme, né, cada um. Dá pra botar nibs? Ui, esses nibs de cacau, hein? Ó, eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui eu assei ontem, tá? Ontem à tarde. Ó, eu mostrei já no... Esse aqui é o panetone, tá? Com as frutinhas. Eu só não tinha colocado cereja. Mas olha como ele tá fofo ainda, tá? Café da manhã garantido. Segundo dia. Amanhã eu vou mostrar de novo pra você. Aqui o rato pegou. Não é rato não, tá? Fui eu. Quem vê acha que tem rato na cozinha. Não, sou eu, tá? Eu que tirei pra experimentar. Ele ainda tá úmido, tá? E vamos ver amanhã como é que ele vai estar. Vou mostrar pra vocês amanhã, terceiro dia. O chocotone eu não mostro porque já acabou. Já comemos tudo, então... Valéria... Mas Jesus. ó, embalar no pacotinho, vou dar a dica depois. Embalar no pacote, muito bem fechado. Segura a umidade, tá? Valéria Jesus, ó, pra não subir a temperatura, eu desligo um pouco. Água gelada. Até o... Água gelada evita a temperatura de... Doce mel, né? Como não deixar subir a temperatura na batedeira? Água gelada. Tem que botar no início ali, né? Eu botei no início e um pouquinho botei também durante a água, tá? Mas vai dar tudo separado assim. Isso. Tá, Tem umas tá? 3 perguntas aí na sequência, hein? Então, água gelada vai controlando. Vocês nunca tiveram tanta dúvida na vida, né? Eu queria que tivesse tanta dúvida nas outras questões também, só no panetone. Vamos deixar ele solar. Quase caiu dentro, né? Caiu? Quase. Mais pergunta? Bichinho. Fala. O quê? Pergunta na sequência de água? Terminou o resumo ali, né? Terminei o resumo. Ah, já foi bom. Se perguntar ali, ó. As 3 perguntinhas, como fazer pra baixar a temperatura na batedeira. Água, tá? E nunca deixar passar de 40, porque aí o fermento morre e não tem mais o que fazer, tá? Amor, então me alcança lá aquele fogão que tá lá em cima. Especial doces finos, eu adorei a ideia do panetone com brownie. Vou tentar. Pessoal, faz isso aí porque vai ser sucesso, tô falando. Diferente, brownie, né? massa de brownie, qualquer brownie que vocês tiverem, tá? Quem não gosta de brownie? Né? Eles já pediram a tua agora. Tua Você receita. vai colocar aqui embaixo um pouco, não vai encher também, né? Coloca até aqui um terço da forminha, tá? De massa de brownie, deixa ela gelar bem pra ficar dura na geladeira. E aí põe a massa do panetone em cima, deixa ele crescer. E aí você assa. Não tem segredo, é isso aí. Depois você me fala. Aí não precisa, é uma opção pra não rechear, né? Porque o gostoso também do panetone é a massa, tá? A gente vai rechear e a gente acaba às vezes tirando tudo, né? Pois se esse bicho estiver entrando aqui, vai cair na nossa... Na minha panetone. E fecha lá daí. Fecha lá. Porque às vezes a gente vai tirar, né, o mais gostoso do panetone pra encher de recheio e aí fica com a casquinha de fora, tá? Não é tão interessante, né? Então por isso que eu gosto
brownie, tá? Do chocotone. Como eu falei, o meu panetone, ele é bem molhadinho, né? Com as frutas, elas são... Eu deixo elas no rum, então ele já fica bem úmido, não tem necessidade de fazer, botar recheio, nada desse tipo. Só tá? mais dúvidas, assar os dois juntos, né? Assa junto. Deixa crescer com o brownie já embaixo e assa já tudo junto, tá? A Marília Monte aqui, mas a massa de brownie, estando gelada, não vai atrapalhar o crescimento da massa? Não, porque ele vai crescer também e eu vou explicar pra vocês, vou ensinar também como eu faço pra deixar ele crescer. Eu não deixo crescer e assar no mesmo dia, eu deixo de um dia pro outro na geladeira, tá? Mas depois eu vou falar. Vocês têm que ver a aula lá de massa fermentada, hein? Tá tudo, falei lá bastante coisa legal, inclusive sobre isso. Está lá no meu IGTV. Massas fermentadas. Tira uma horinha, vamos lá assistir. Falo bastante sobre isso. Ó, eu tenho aqui creme de leite fresco, 35% de gordura e glucose. Esse meu aqui é a nata que estava congelada, por isso que ela estava assim, olha como ela descongela. Tá vendo? Toda cheia de gruminho. É a nata com leite, tá? E glucose, porque eu transformei ela no 35%, como vocês já sabem, né? Já ensinei vocês. Se alguém não souber como, me fala, que daí eu repito. E aí eu vou, quando a gente vai descongelar, a gente não consegue mais bater chantilly, mas a gente consegue fazer ganache, porque eu vou derreter aqui na panela, né? Vou deixar levantar uma fervura e vou colocar o meu chocolate. Então, pra esse fim, dá pra congelar creme de leite fresco, tá? Tá aí ó, a espátula do Mickey, ó. Amei essa espátula. Meu Deus, que massa linda! Olha aqui. Só o pessoal que chegou agora ainda, né? A live vai ficar salva por 24 horas, né? E a receita vai estar lá no Telegram, então pode consultar aqui. E aí a gente não vai fazer a live de amanhã, vamos fazer tudo hoje. Até falando isso, Renan, falta 5 minutos, senão a gente vai ter que depois encerrar. Sim. E fazer mais uma, porque hoje nós vamos passar de 1 hora, tá? Mas pode ficar isso. Vocês vão ficar aí comigo, né? A gente só vai encerrar e depois vai iniciar já uma nova sequência, só pra salvar primeiro. Se não tiver, Renan, se não tiver a mesma quantidade de pessoas que tá agora, tu grava. Depois, quando a gente encerrar e voltar, eu não vou deixar salvo. Olha aqui, eu não vou deixar. Você só tem que ver até o final, então. Mas eu quero todo mundo aqui depois comigo. Tem que ver até o final, né? É justo, amor? Com certeza. Acho que é justo. Vamos gravar. Vamos lá. A Marília Monte Vocês vão voltar, né? falou, passei por lá e fiz o mascarpone. Tu divulgou o mascarpone em algum lugar aí? Mascarpone, fiz... Olha aqui, pessoal. Olha aqui o glúten desenvolvido, o que é. Tá? Ó. A especial ponto doce. de véu. Olha. É isso aqui, ó. Lisa, estão vendo? Vou tirar pra vocês. A especial doce falou, olha, ó, testei bater a nata com leite pra fazer o chantilly pro recheio da pavlova, mas ficou super mole. Ficou super mole? É. Como é que fez? Testei bater a nata com leite pra fazer o chantilly pro recheio da pavlova, Você mas usou ficou super mole. Usou a porcentagem que eu falei? Aquela porcentagem que eu disse do 30% de leite pra aquela quantidade de nata? A Iraci porcentagem de novo, ela, não sei se ela quis dizer de ser da nata, é isso? Depois vamos falar então da nata quando eu for fazer o arganache, aí eu falo pra vocês, tá? Ó. Perguntinhas? Olha aqui só deixa eu mostrar. Que brilhante, é isso aqui que vocês vão buscar, tá? Dando 20 minutos, dando meia hora, dando 40, é isso aqui que vocês precisam. Essa massa lisa, brilhante, porque daí a gente sabe que o glúten desenvolveu bem. E ponto de véu, ó, quando a gente estica e ela não rasga, tá vendo? Uma hora vai rasgar, isso é óbvio, né? Mas quando a gente pega já ela assim, ela já rasgou, aí ela não criou o ponto de véu. Assim, ó, tá dando pra ver, amor? Sim, sim. Tá? Assim é isso que a gente tá buscando. Agora a gente vai esperar ela de novo descansar e dobrar de volume, tá? Num lugar que esteja mais ou menos 27 graus
né, que é a temperatura que o fermento se desenvolve melhor, a gente vai deixar essa massa crescendo sozinha, tá? Depois só que a gente vai colocar a carga, o chocolate e as frutinhas, tá bom? Vou deixar aqui. Silvana Lopes só perguntou, pode passar como congelar o creme de leite? Sim. O pessoal perguntando, fala rapidinho sobre a nata e o leite. Vou falar. Eu quero saber só aquela pessoa lá se ela usou a porcentagem certa. Eu não peguei aqui. Ó, eu congelo creme de leite fresco, tá? Aqui eu tenho... Como transformar a nata em creme de leite fresco, né? Quais quantidades? Então bastante perguntas. A nata já é um creme de leite fresco, tá? É a gordura do leite, que é a mesma coisa que creme de leite fresco, que é a gordura que separa do leite e fica boiando, essa é a nata, tá? A indústria, ela vende com 20%, 17%, que é o que tem na caixinha ou latinha, né? Vende com 35%, que é o que tem na garrafinha, por cento de gordura, né? Porcentagem de gordura, 35%. E vende a mais pesada, que é entre 45% e 50%, que é o que a gente chama aqui no Brasil de nata, né? Mas é tudo creme de leite fresco, os que vão na geladeira. O de caixinha já é o creme de leite padronizado, né? O HT, que é outra coisa, né? Tem creme de leite, mas tem outras coisas lá dentro, tá? Então, aqui no sul, a gente encontra muito mais fácil e também é muito mais barato a nata, tá? Uma caixinha, um potinho com 400 gramas tá no máximo R$7, enquanto que uma garrafinha do creme de leite fresco de 35% tá R$16, tá? Então, eu uso a nata e congelo ela quando eu preciso, descongelo, faço ganache, faço o que eu precisar, mas eu diluo ela um pouco com leite para ela ter 35% em vez de 45%, porque senão ela fica às vezes muito pesada, deixa uma ganache muito gordurosa, né? Ou um chantilly muito com gosto forte, então eu diluo ela com o leite, tá? 30% do peso da nata em leite. Acho que tu vai ter que encerrar, amor, porque senão Ainda não me deu aviso aqui. Pois ele vai cair fora e nós vamos ficar pode finalizar. sem esse... Mais um minutinho. Tá, pessoal? Então é isso que eu faço. Pra transformar a nata que eu tenho aqui com 45%, daí tem que olhar a nata que você tem aí, qual a porcentagem, tá? Mas a que eu tenho aqui, que tem 45%, ó, teor de gordura, sempre vai estar, teor de gordura, mínimo 45%. Para transformar ela num creme de leite com 35%, eu ponho 30% do peso que eu vou usar em leite integral, não leite desnatado, leite integral, tá? E aí eu consigo transformar ela num creme de leite mais leve, ok? Fechou, então vamos... Vamos encerrar, pessoal, e voltar, porque senão depois a gente não consegue salvar a nossa live e todo mundo quer ver, né? Isso, só então, reforçando, então a gente já vai postar isso aqui, né? Já vamos abrir uma nova live, vocês entram novamente pra pegar o final, vamos terminar hoje. Nem vou mexer em nada aqui, nós vamos encerrar e já entrar com outra live, tá? Não sei se mudou o Instagram já, né? Mas só pra garantir... A última vez, se estoura o tempo, ele dava problema, né? Ele encerra e a gente não consegue salvar pra gravar depois. Então, fechou, pessoal. Viu aí quantas pessoas tem, hein? Eu quero todo mundo de volta. Já vamos repetir o creme de leite na próxima live. Vamos repetir.